Olá, nós somos o grupo 2 e nossa apresentação será sobre instalações hidráulicas em piscinas e em saídas de aparelhos condicionadores de ar. Iniciaremos pela parte das instalações hidráulicas presentes no funcionamento de uma piscina. Citaremos os elementos e, com o decorrer da apresentação, iremos nos aprofundar nos mesmos. Os componentes que fazem parte das instalações hidráulicas de uma piscina são dispositivo de aspiração, dispositivo dreno ou ralo de fundo, skimmer, motobomba, aquecedor, filtro, célula geradora de cloro ou painel gerador de cloro, cascata, dispositivo de retorno, refletor LED, caixa de passagem e espreguiçadeira. É claro que cascata, refletor de LED e espreguiçadeira são apenas itens da imagem ilustrativa. Bom, aqui temos ilustrações do dispositivo de aspiração, do ralo de fundo ou dispositivo de dreno e também do skimmer. O dispositivo de aspiração, mais o aspirador e a mangueira, tem a função de sugar a água e a sujeira do fundo da piscina e levar até o esgoto. E geralmente está localizado a cerca de 30 cm de profundidade a partir da borda e preferencialmente deve ser colocado perpendicular ao dispositivo de retorno. Já o ralo de fundo tem como principal função sugar a água do fundo da piscina e levar até a motobomba. Isso é essencial para várias funções, como filtragem, aquecimento, hidromassagem, etc. O ralo de fundo também permite esvaziar a piscina para fins de manutenção. Deve ser escolhido de acordo com o volume da piscina, a potência da motobomba, o sistema de filtragem e o método construtivo da piscina, sendo ele pode ser de concreto armado, alvenaria, fibra de vidro e vinil. Além disso, o ralo de fundo também possui norma regulamentadora, sendo ela a NBR 10339. Ela determina a localização, características e dimensionamento do equipamento. Uma alternativa para balancear a sucção é a instalação de um skimmer, com tubulação interligada. O papel do skimmer é ajudar na filtração da piscina, retendo impurezas especialmente leves, que têm dificuldade de romper a pressão superficial da lâmina da água. Em outras palavras, o skimmer faz com que o filtro consiga limpar não somente o fundo da piscina, mas também a superfície, pegando aquelas folhas ou poeira ou qualquer outro tipo de impureza que, sem ele, o filtro não conseguiria pegar. Dicas de segurança para ralos de fundo. Bom, dicas de segurança para ralos de fundo. Instale 2 ralos de fundo unidos, para aliviar a pressão através do outro dreno. Evite usar a piscina durante a filtragem, programe o procedimento para horários sem uso, como de noite. Mantenha os drenos sempre tampados. Compre ralos de fundo modernos com dispositivos de segurança que impedem a sucção de cabelos. Não mergulhe próximo aos drenos ou grades de fundo. Não obstrua a passagem da água dos equipamentos instalados na piscina. O skimmer realmente é indispensável para uma piscina? Na verdade não. Sem ele, a piscina funciona, mas provavelmente terá dificuldades para se manter limpa, uma vez que a superfície, especialmente em locais com muita vegetação ou trânsito de veículos, tende a se apresentar suja em pouquíssimo tempo. Motobomba. A bomba de piscina existe para fazer a água circular, ou seja, ela provoca a movimentação da água de forma mecânica. Por meio de uma câmara ativada a vácuo, ela suga a água para dentro de uma centrífuga que depois a expele de volta para dentro da piscina. Geralmente, as bombas de qualidade têm um filtro para impedir que a sujeira entre no sistema e prejudique o seu funcionamento. Os motores para a piscina também fazem com que acessórios como cascatas funcionem e também permitem o aquecimento de água. Além disso, são fundamentais para o tratamento de água, fazendo com que os produtos químicos se misturem de forma homogênea. Centrífuga autoaspirante. Sendo o mais utilizado em piscinas caseiras por conta da facilidade de adaptação desse modelo, ele funciona absorvendo a água em direção ao filtro e a retornando para a piscina já limpa e livre de impurezas. A instalação desse modelo é feita acima do solo e recomenda-se utilizar para locais até 7 metros de profundidade. Velocidade variável. Esse tipo de bomba possui a capacidade de adequar sua velocidade à necessidade da estrutura da piscina. Apesar de ter um preço mais elevado, seu custo vale a pena, já que a movimentação mais lenta da água faz com que o consumo seja menor, além de não produzir nenhum tipo de ruído durante seu funcionamento. Agora vamos citar alguns cuidados para garantir o bom funcionamento da motobomba. Bom, ficar atento a ruídos estranhos, vibração, temperatura alta ou vazamentos. Esses podem ser indícios de que a bomba está desgastada. Nesse caso, desligue o motor e procure um técnico. Nunca deixe o motor trabalhar sem água ou com registros fechados, pois isso pode danificar o rotor e o selo mecânico. Verifique os elementos de vedação do equipamento regularmente. Limpe o cesto de pré-filtro regularmente. Atente-se à vazão do motor, que deve corresponder à necessidade de cada piscina. Agora falaremos sobre aquecedor, filtro e casa de máquinas. O aquecedor de piscina é um equipamento que realiza o aquecimento de forma elétrica e necessita de uma motobomba para transferir calor para a água da piscina. Essa troca de calor acontece quando a bomba ajuda o equipamento a retirar o calor do ar ambiente, usando-o para aquecer o gás que está dentro do aquecedor.
Dessa forma, o gás sofre uma elevação de temperatura e o aquecedor transfere então esse calor para a água da piscina. O aquecedor de piscina tem ainda um quadro de comando que automatiza o processo de troca de calor. Esse quadro percebe quando a água atingiu a temperatura aquecida, desligando automaticamente, e assimila também a queda de temperatura da água da piscina, ligando novamente para recomeçar o processo de troca de calor. Já o filtro é o responsável por manter a água limpa. O sistema de filtragem funciona por meio de uma areia especial que fica no seu interior e que retém partículas de sujeira. A areia retém a sujeira e outros produtos químicos, de maneira que devolve aspecto higiênico e agradável à água. O filtro tem medidores que apontam quando já está na hora de lavá-lo, para que ele possa dar conta da quantidade de água a ser higienizada. Por sua vez, a casa de máquinas consiste em uma estrutura física que se localiza abaixo da piscina, onde são instalados os equipamentos de manutenção. Ela deve estar, ao mesmo tempo que abaixo do nível de água da piscina, o mais próximo possível também ao tanque. Existe uma norma com diretrizes sobre a execução da casa de máquinas, a NBR 10.339. Ela estabelece que o espaço deve ser de fácil acesso e possibilitar livre entrada e retirada de equipamentos, ter iluminação e ventilação, permitir a circulação para manutenção e operação, ter pisos laváveis e sistema de drenagem, além de haver paredes tratadas para não absorver umidade. Já o processo de filtragem consiste na seguinte ordem: filtrar as impurezas retidas por meio da areia, retrolavar quando o filtro estiver saturado, pré-filtrar a última filtragem, fazer recirculação, adicionar componentes químicos à água, drenagem, esvaziar a piscina para a limpeza do fundo e fechamento, quando a piscina voltar a ficar hibernada. No próximo slide falaremos sobre célula geradora de cloro, dispositivo de retorno e caixa de passagem. O gerador de cloro é uma forma de automatizar o tratamento da água da piscina, gerando hipoclorito de sódio, o cloro, através do sal, processo de eletrólise. Esse gerador será uma espécie de usina de cloro, bastando adicionar sal na piscina e pronto. O gerador de cloro faz a transformação de sal em cloro na dosagem certa. Para facilitar ainda mais, o gerador de cloro avisa quando for necessário adicionar sal novamente na piscina. O dispositivo de retorno devolve a água do filtro à piscina. Ele deve ser instalado sempre na parede oposta ao dreno de fundo da piscina, em quantidade mínima de 2 por piscina. Ele tem a função de retornar para a piscina a água sugada pela motobomba. O retorno da água é fundamental para várias funções, como filtragem, aquecimento, aspiração, etc. Também serve para encher a piscina com água da rua. Ele fica na parede a 40 cm da profundidade da borda, sempre do lado oposto ao ralo de fundo. Por fim, a caixa de passagem é um produto que facilita a instalação e manutenção da iluminação interna de piscinas. Normalmente, ela está acoplada a refletores de LED, que são usados para a decoração da piscina em momentos noturnos. Alguns dos benefícios da célula geradora de cloro são que ela é limpa e transparente, suave e não tem odores químicos. Mas o principal é que haverá um momento no qual o sal transformado em cloro pelo gerador se romperá, o que significa que ele voltará ao seu estado original. Portanto, o sal adicionado à piscina não é consumido e sim reciclado continuamente, porque quando o cloro volta a ser sal, ele é novamente processado pelo gerador. Conforme a piscina for utilizada, porém, o sal será aos poucos perdido. Desvantagem desse mecanismo será a corrosão. Ele é impróprio para piscinas aquecidas e incrustações, em que a limpeza da piscina precisa ser feita com mais regularidade. Já o seu funcionamento é o seguinte: ele é conectado à bomba e ao sistema de filtração da piscina. Tendo feito isso, sal comum é adicionado à água. A quantidade colocada deve ser em um nível que não incomode ao paladar. Seria menos de uma colher de sopa por galão, que seria cerca de 4 litros. Quando a água salgada passa pelo gerador, uma corrente elétrica é aplicada ao sal, transformando-o assim em cloro puro, e ele é então distribuído para a água da piscina, e faz o mesmo trabalho que o cloro comum faria, desinfeta a água e a livra dos germes. Aprofundando agora no assunto casa de máquinas, nós temos que a tubulação responsável pela condução da água de entrada e retorno das piscinas é composta por tubos e conexões. Todos os outros acessórios são instalados a partir dela. Portanto, sua colocação requer um planejamento prévio minucioso e atenção total.
Temos na imagem uma casa de máquinas feita em loco. Destacamos aqui a organização desse sistema e a possibilidade de acesso para futuras manutenções, ou seja, ela garante uma boa trabalhabilidade. Para sistemas hidráulicos de piscina mais simples, podem ser adquiridos esses modelos de casa de máquinas pré-fabricados, conforme já foi apresentado no sétimo slide. O exemplo ideal de instalação segue a normatização da NBR 10339 de 2018, cujo tema é piscina, projeto, execução e manutenção. Esta tratará minuciosamente de todos os dispositivos apresentados nesse seminário. Vale ressaltar que tanto a área em projeção, a área em planta, da piscina e da casa de máquinas são contabilizadas em projetos legais como área construída. Logo, dependendo das legislações de cada região, podem ser contabilizadas nas taxas de ocupação e coeficiente de aproveitamento. Outra observação pertinente é que a área da piscina é contabilizada como área impermeável do terreno, ou seja, ela não está inserida nos 25 a 35%, dependendo de cada região, de área permeável. Por quê? A piscina, apesar de conter água, ela não auxilia no processo natural de drenagem de águas pluviais que um solo permeável o faz. Nós iremos tratar do segundo assunto da apresentação, que é instalações hidráulicas em saídas de ar-condicionado. Os sistemas de ar-condicionado são compostos por duas partes, uma interna ao ambiente, denominada evaporadora, que condensa o ar no ambiente, e uma parte externa ao ambiente, denominada condensadora, que recebe o ar transferido pela evaporadora e realiza o tratamento dele. Esse tratamento pode ser tanto aquecimento quanto arrefecimento ou resfriamento. Junto com o processo de aquecimento, ocorre uma umidificação ou acréscimo de umidade ao ar do ambiente. E com o processo de arrefecimento, ocorre uma desumidificação ou retirada de umidade do ar do ambiente. A transferência de ar entre as unidades evaporadora e condensadora faz com que o ar do ambiente também seja ventilado e circulado. Os processos de umidificação e desumidificação do ar causam o processo físico de condensação da água contida no ar, e o manejo dessa água é o assunto dessa parte da apresentação. Quanto à escolha do local, o aparelho de saída de ar ou a unidade condensadora deve ser ligado por tubulação e fiação elétrica, e separadamente tubos em cobre ou alumínio à unidade evaporadora, para transferência de calor entre as duas unidades, e por tubos, preferencialmente de PVC pelo baixo custo do material, que serão ligados da unidade condensadora à rede de drenagem pluvial do edifício. Essas tubulações podem ser executadas juntamente às demais instalações hidráulicas e posicionadas dentro das paredes prontas. Recomenda-se, para o planejamento da instalação elétrica, que o projetista verifique a planta do ambiente, pois apartamentos mais modernos geralmente possuem canaletas e conduítes previstos para passagem de fios por baixo do piso. Estes espaços também podem ser utilizados para a passagem da instalação elétrica do sistema de ar-condicionado. Já para a parte do dreno, também são comuns em apartamentos mais modernos espaços chamados de varanda técnica, que são espaços previstos para a instalação da condensadora de ar-condicionado. É preciso também ter atenção ao material das paredes do ambiente, pois paredes de alvenaria estrutural não podem ser quebradas para a passagem de tubos e fios, e estes devem, portanto, ser deixados aparentes neste caso. Também é necessário ficar atento à posição da unidade evaporadora, pois esta não deve ser colocada em um lugar com grande incidência de raios solares, nem muito próxima de aparelhos que podem ser danificados com eventuais vazamentos de água. Deve-se também observar um espaço de no mínimo 15 cm entre o teto e a unidade evaporadora, para facilitar os procedimentos de limpeza, manutenção e troca de filtros desta. A pré-instalação é uma prática que consiste na organização prévia de pontos de água e energia para receber um ou mais aparelhos de ar-condicionado em imóveis comerciais ou residenciais, sem a necessidade de intervenção posterior na alvenaria, elétrica, hidráulica e acabamentos.
A pré-instalação engloba diversos aspectos do sistema de ar-condicionado, como fiação e tubulação elétrica e os sistemas de drenagem e tubulação de ar-condicionado, interagindo com os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico, e por isso é prudente defini-la ainda na fase projetual da obra. Como dito anteriormente, durante o funcionamento do equipamento de ar-condicionado ocorre a condensação da água no ambiente, que é expelida pelo aparelho. A falta de tubulação de drenagem faz com que essa água condensada seja despejada pelo aparelho, o que pode causar incômodo aos usuários do ambiente e até mesmo problemas como mofo e infiltrações nas paredes. Para uma solução eficiente e bem planejada, o manejo dessa água deve ser avaliado e constar no projeto da obra. Bom, agora eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre as instalações em saídas de condicionadores de ar e detalhar sobre essa solução para o escoamento da água condensada, que é o dreno. Nos aparelhos de ar-condicionado do tipo split, a drenagem é feita obrigatoriamente por meio de dutos. Nesses equipamentos, o dreno sai da unidade interna e é direcionado para o ambiente externo. A saída da tubulação do dreno ela fica na parte traseira da lateral plástica do aparelho. E é importante que esses drenos sejam devidamente instalados devido ao fato de ser a gravidade o responsável pelo escoamento da água. Caso contrário, a água ela pode gotejar no ambiente interno, causando diversos transtornos e dificuldades para escoar. Os drenos eles consistem em tubulações que devem seguir alguns requisitos que constam na norma 16655 de 2018 sobre instalações de sistemas de ar-condicionado. A norma diz que a tubulação do dreno ela deve ter no mínimo 20 milímetros ou 3/4 de polegada de diâmetro. Além disso, deve-se considerar que cada evaporadora de 12.000 BTUs condensa em torno de 1 litro de água por hora. Depois de definido, então, o local para a instalação do condicionador de ar, um dos pontos mais importantes a serem analisados é o local para descarte do dreno. Então, a descarga da água condensada ela não pode ser realizada junto a ralos da rede de esgoto ou em locais de passagem de pessoas. Normalmente, essa água é descartada por gravidade. E para isso a gente precisa de um local para conectar a mangueira da evaporadora. Como o Alberto falou, é preferível que essa tubulação seja ligada à rede de drenagem pluvial. Se o imóvel é novo, também é possível criar um ramal independente para o descarte do dreno. Agora, se o imóvel for muito antigo e não tem nenhum ponto para descarte próximo, uma solução seria a instalação de uma bomba de dreno, que é própria para a instalação de ar-condicionado e funciona para conduzir essa água condensada até um ponto que você escolher mais distante do local onde ela é coletada. Os drenos devem possuir, então, sifão para auxiliar na drenagem da água e impedir a entrada de odores no ambiente através da condensadora, e o caimento mínimo dessa tubulação é uma inclinação de 1%. Existem ainda outras maneiras alternativas para realizar o reaproveitamento dessa água condensada, que é possível redirecionar essa tubulação para regar jardins que não precisem de muita água, ou então desviar a tubulação do dreno para uma caixa armazenadora para usar para limpar áreas comuns, entre outras funcionalidades. Então nós encerramos por aqui o nosso assunto e a gente espera que tenhamos sido claros sobre os diversos elementos que envolvem os sistemas hidráulicos de piscinas e condicionadores de ar e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam ter surgido. Obrigado pela atenção de vocês.